Muito bem, nós estamos hoje um quadro, né, que vocês já viram muito tempo na nossa programação, que é o Papo Jovem, e hoje nós estamos aqui com o pastor Antônio, um papo bem bacana com ele aqui, um papo bem jovem, bem eclético junto com você, e é o tema muito bacana que eu sempre falo com você na nossa programação, né, que é os jovens nas famílias, né, o jovem com os pais, jovens respeitando a família, que hoje em dia é difícil nós verificar aquele mesmo respeito que alguns anos atrás nós verificamos, né? E nada melhor do que um pastor e o pastor Antônio para trazer para a gente da palavra e falar um pouco mais a respeito disso aí, né, pastor? Seja bem-vindo à nossa programação. Obrigado a todos vocês, né? A esse canal lindo, maravilhoso, a todos os nossos ouvintes. Eu sei que é um assunto polêmico hoje, né? Falar de jovem, jovem na sociedade, jovem na família, jovem no trabalho, né? Mas eu creio que nós vamos ser aqui bem objetivos, né? E claros, para esclarecer alguma coisa que, na verdade, hoje o conhecimento ele está bem elevado. A questão não é conhecer. Todos os jovens conhecem e os pais conhecem, mas às vezes conhecem de maneira adversa a princípios. Então, para que nós falemos de jovens aqui, nós precisamos de alinhar duas coisas: conhecimento com princípio. Senão não vamos chegar a lugar nenhum. Então, eu creio você, com esse tempinho aí, nos ouvindo aqui, vai ser muito bom para você. Eu tenho certeza disso. Agora, pastor, o que o senhor nos fala? Porque eu sempre comento com eles na programação que antigamente até hoje eu tenho aquele negócio: bença pai, bença mãe, vai sair, vai viajar, ô mãe, tô indo. E hoje em dia eu não vejo isso mais nos jovens. É velho daqui, é velho dali, é fulano, é ciclano. Pastor, mas aonde que chegou um tempo por que chegou esse tempo onde o jovem perdeu creio que esse amor, esse carinho para com os pais? Então, é isso que nós, né, vamos aqui tratar. O desenvolvimento, a tecnologia, ela não pode nunca ofuscar ou tolir qualquer princípio. É uma falta de sabedoria dos pais. E aí a modernidade diz assim: você é diferente. A diferença não está nos quebrando os princípios. Quebrar o princípio é ser diferente para a tolice. Porque quando ali em 1 João, no capítulo 2, versículo 13, quando o Senhor fala ali que, ó pais, vocês, na verdade, conhecem a palavra. Está falando que o pai deve ensinar o filho como viver devidamente na sociedade, começando em casa. Porque o seu filho, o meu filho, ele não vai ser um bom cidadão se ele não for um bom filho. É impossível. Como a modernidade tenta ofuscar isso e nós aceitamos, começa a haver essas disparidades, essa falta de conscientização do que é um pai na família, do que é uma mãe, do que é uma família, porque a maioria vive em grupo, não vive em família, né? Porque os pais não estão tendo tempo para os filhos não têm diálogo com o pai, porque o pai também não tem, porque a tecnologia, o desenvolvimento, a necessidade, ela está acima do amor. Essa é a verdade. Eu amo, quem ama cuida, quem ama zela. Legal, e em termos trazendo na palavra, pastor, o que você pode trazer para nós a respeito dos jovens e a família e os jovens? É obedecendo princípios. Princípios nunca interviu e nunca intervirá na questão da nossa liberdade. Muito pelo contrário. O princípio, ele fundamenta a minha liberdade. O princípio embasa a minha vida. Mas quando eu quebro ele, eu fico vulnerável em todas as áreas da minha vida. Então, jovem, seja sábio. Porque a palavra diz: jovem, eu vos escrevi porque sois fortes. Se ele escreve porque sou forte, a minha força ela vem do Senhor. A palavra me dá força. O problema é que o jovem não conhece o princípio, não conhece a palavra de Deus. Ele conhece tudo, menos a palavra de Deus, porque ele acha que a palavra é arcaica, é retrógrada, ela é milenar e ela não procede de maneira desenvolvida. É um equívoco. É tanto que a Bíblia, antes de descobrir que a Terra é redonda,
A Bíblia já falava que ela era redonda. Diz, Deus coloca os meus pés sobre o círculo da terra. Quer dizer, antes que houvesse carro, antes que houvesse aviões, Ezequiel tem a profecia em Isaías falando que o povo de Deus, o povo que estava no exílio, voltaria voando em asas. Estava falando de quê? De avião. Isso há 3.000 anos atrás. 5.000 anos atrás. Já estava falando de aviões. Então Deus, ele sabe de tudo. Então nós precisamos de entender que desenvolvimento, cultura, nunca pode burlar ou ofuscar princípios de Deus. Então o problema hoje da família do jovem é que perdeu o referencial. E o referencial é Deus. Não é religião, não é igreja, é Deus. Mas crer em Deus é bem diferente do que confiar em Deus. O que o senhor falou agora é bem bacana, porque a gente, igual, às vezes nós falamos, jovem, vamos para a igreja, vamos, segue a Cristo, lê mais a palavra, tal. Ele fala, não, mas eu tenho Deus no meu coração. Mas não só ter o Deus no coração, ter Deus na vida dele, mas atitudes em si tem que demonstrar verdadeiramente que ele tem Deus no coração, né? Porque daí você vai deixar de amar essas festas, deixar de amar muitas vezes amizades que atrapalham ele de estar próximo da família, né? Falar que tem Deus no coração, eu sempre ouço isso. É difícil a pessoa falar que não tem Deus no coração. Agora, Deus tem em você? Então, em João 5,38 fala sobre isso. Se aquele que diz que me ama, ele guarda os meus mandamentos, ele guarda a minha palavra. Então, se eu não guardo a palavra, como que eu amo Deus? E o amor não é um amor obrigatório, não é um amor... Na verdade, colocado de qualquer forma, é um amor involuntário. É um amor que ele nasce do coração, quando você abre o coração, porque Deus é a essência, Ele é o amor. Quando eu quero, Deus faz. Então, essa questão de ter Deus no coração é muito aquém daquilo que Deus quer ser na sua vida. Eu só tenho Deus se eu tiver um compromisso com Ele. Se eu não tiver, a palavra de Deus diz que não temos Deus. Nós estamos totalmente equivocados. Eu digo esse Deus, é o Deus na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Não é da religião fulano e ciclano. Torna a mencionar aqui, eu tenho Deus, eu tenho Deus. Eu ouço todo mundo falar. As suas atitudes correspondem com essa fala? Não. Então você precisa converter e mudar de vida. Pastor, muito interessante o que o senhor acabou de nos falar, mas eu estive em Cuiabá esses dias e sentei lá no shopping para comer um Bob's, né? Aqueles lanches gostosos, né? Que nós não temos aqui em Pontos da Serra, de vez em quando nós resolvemos comer lá. Eu estava até com a Jaqueline, né? Sentados e nós deparamos com a mesa, queridos, ao nosso redor, pastor. E nessa mesa eram 5 pessoas, creio que tudo em família. Um senhor, uma senhora e 3 rapazes. Eu acho que o mais velho deve que tinha 18 anos. Pastor, o que mais me deixou entristecido, que não tinha diálogo entre eles e todos estavam no celular, outro estava lá no notebook, tem um netbook, tablet, né, que hoje também... Eu queria dizer o seguinte, pastor, no programa passado eu falei a questão da tecnologia hoje em si. Antigamente não existia internet, não existia, era tudo base de carta, né? E as pessoas se mantinham em contato, tinha mais esse relacionamento. Hoje em dia, se eu quiser conversar com uma pessoa lá no Japão, através da tecnologia, eu consigo falar com ela, mas eu não tenho relacionamento mais. Então, assim, a tecnologia hoje em si tem sido um atrapalho, né? Agora, é a tecnologia ou é as pessoas que acabam não sabendo utilizá-la ou embasar ela dentro da família? É claro, a tecnologia nunca foi problema. Até é um propósito de Deus. Se Jesus estivesse aqui, ele estava feliz demais. Ele estava andando só de jatinho, né? Estava andando aí de Discovery, de espaçonave, sei lá como ele estaria. Porque na época ele andou no melhor carro do mundo, que era o burro 0 km, né? Então o carro da época era uma Ferrari bebê. Então é só senhor, só, né, que andaria no animal dessa qualidade. Então não é a tecnologia, muito pelo contrário. É falta de sabedoria em usar aquilo que Deus te dá. Por exemplo, usar uma faca para cortar um bolo, cortar uma carne, é uma atitude louvável, mas para ameaçar alguém, não seria a atitude mais correta. Então, esse é o problema. Por que eu não sei usar? Porque eu não tenho sabedoria. Eu tenho conhecimento, eu tenho
muito, na verdade, muita afinidade com o produto, mas eu não sei utilizar na hora certa, no momento certo, no tempo certo e na quantidade certa. O que é que acontece hoje? Principalmente nós, né, pais? Você que está me ouvindo aí, é muito importante. O seu filho tem limite? Não. O seu filho está ouvindo, tá vendo o que na televisão? Porque hoje é Sky, é net, é não sei o que, é tanta coisa. Onde o seu filho clica? Você não sabe. Esse é um problema. Não estamos sendo sábios para impetrar no coração dos nossos filhos princípios que levam a ele a uma administração do que deve, o que não se deve e como deve. O problema é que o pai hoje não quer saber do filho. Essa é a realidade. O pai, eles não são pais, eles geram o filho. Eles não cuidam, eles jogam na creche, a creche fica ali, depois já vai no pré-adolescência, ele vem para casa, o pai trabalhando, já põe na escola, tempo integral, né? E assim vai, e na verdade, cria-se um grupo de pessoas num lar sem ter um vínculo familiar. Que o diálogo hoje está extinto em todos os segmentos da sociedade. Todos, me perdoe. É só na base da tecnologia, e isso não é sabedoria. A tecnologia não é o problema está em nós que não temos sabedoria para administrar com eficácia aquilo que Deus proporciona a nós. Por exemplo, eu tenho computador, eu tenho todas as tecnologias, eu uso, mas eu tenho limites. Eu não posso deixar isso ofuscar, ou banir, ou tolir a minha vida, com o meu irmão, com a minha esposa, com meus filhos. Eu sempre falo, tem televisão no quarto? Tira ela, porque senão você vai acabar com o seu casamento. Tem gente que tem sabedoria. Então não é tecnologia, viu, Everton? Nunca foi. O problema está em nós, porque a tecnologia é bênção de Deus para todos aqueles que sabem usá-la. Mas sem o conhecimento da palavra de Deus, você não vai ter nunca sabedoria. Você pode ser inteligente, pode ser hábil e capaz, mas sempre vai ter ações tolas que vai levar você a um abismo. Agora, para finalizar, pastor, nosso papo jovem aqui de hoje, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem final para as famílias, para os jovens, para os pais, para tentar, né, porventura, se talvez nós estamos falando aqui, tem família que está nos assistindo que esteja vivendo isso. Então, a mensagem assim, do senhor como uma pessoa, como pastor, né, como um ungido do Senhor, para trazer aos nossos corações uma mensagem, porque às vezes a gente fala, a gente mostra na palavra, mas somos nós, né? Mas o Senhor como pastor, ou então qualquer outro pastor, seria estar aqui, a importância da tua presença. Então eu queria que o Senhor deixasse aqui a mensagem final, direta, para essas famílias que porventura hoje estejam vivendo da forma que nós relatamos aqui. Eu quero falar aqui como pastor, eu quero falar como pai e como cidadão. Porque às vezes eu sou um cidadão, eu sou um pai. Eu tenho filho, eu tenho família. Eu sou pastor da minha casa em primeiro lugar e também de uma igreja que o Senhor confiou a mim. Que a igreja não é minha. Eu apenas sou um pastor da igreja e um pastor na igreja. Então é diferente. Então como pastor, o que eu diria? Sem conhecimento dos princípios bíblicos, você pai, por mais intelectualizado que você seja, você não vai conseguir implantar no coração dos seus filhos um equilíbrio. É impossível. Eu quero dizer isso com respeito. Não é que ele vai ser mal educado, não, mas princípios. Não vai. Então isso como pastor. Então eu quero dizer para todos os pais aqui, não julgue a palavra como obsoleta, como retrógrada. Isso é um equívoco e falta de conhecer o mínimo. Não seja tolo a esse ponto. Busque conhecer princípios através da palavra de Deus, que você vai ter uma família diferenciada em todas as áreas, em todos os ângulos, em todas as situações. Como pai, o que eu diria? Cuide do seu filho. Cuide do seu filho. Tenha relacionamento com seu filho, tenha diálogo com seu filho. Invista tempo de qualidade com seu filho, pai. Eu fico pai que é pai e mãe. O problema é que nós, pais, não estamos dando valor à preciosidade que Deus confiou a nós, que são nossos filhos. Nós não estamos. E nós não cuidamos e deixamos outras pessoas cuidar. E cuidam mal e levam eles para a destruição.
Como pai, eu diria para você, não é perca de tempo ouvir seu filho 1, 2 horas por dia. Não é perca de tempo, é investimento na sua vida e na vida dele. Então vamos mudar de atitude? Eu creio que nós devemos, ainda há tempo. Como cidadão, eu volto a dizer que eu disse no princípio, se você não é bem ensinado na família, você não vai ser um bom cidadão. Se você não, porque o mundo não educa, a sociedade não educa. A sociedade aponta, a sociedade julga. Ela não ama. Não ama. A sociedade não ama. Porque não tem um vínculo para isso. Mas quando eu amo na família, eu amo as pessoas da sociedade. Porque a sociedade em si, ela só julga, critica e dilacera. Essa é a verdade. Difama. É difícil você ver alguém falando, né, bem dos outros. E quando fala, às vezes é pejorativamente ou denegrindo. É incrível isso hoje, né? Tá? Que é um erro. Por quê? Porque é assim. Por que nós somos assim como cidadão? Porque nós não temos um equilíbrio na família. Então, eu quero dizer a todos nós que somos homens, mulheres da sociedade de Bons Lacerda, se nós quisermos uma sociedade melhor, nós quisermos uma vida melhor, nós precisamos de cuidar da nossa casa. Gente, é isso aí. Nosso bate-papo de hoje, nosso Papo Jovem de hoje foi sobre esse tema familiar, né? Os jovens e a família. E eu quero aqui agradecer a presença do pastor Antônio, que atendeu o nosso convite, viu? Porque eu tenho convidado vários pastores para estar aqui com a gente, para estar aqui, para falar aos nossos corações. Eu tenho tido dificuldade, mas graças a Deus a presença do pastor Antônio aqui. Eu tô rindo, gente, porque eu não sei se o pastor deve ter vergonha, né, de aparecer na TV, mas pastor, eu quero agradecer mesmo a sua presença aqui. E eu quero deixar aqui um espaço aberto para você fazer um convite, agradecer e mandar um beijão para todos que estão nos assistindo. Eu sou, na verdade, grato a Deus por ser lacerdense, né, na verdade. Eu amo essa cidade, eu tenho assim, um carinho muito grande, não tenho pretensão de mudar daqui, essa é a verdade. E agradecer pela sua atenção, pelo seu carinho. Esse povo é um povo abençoado. Bons Lacerda, quando não tinha 100 pessoas, eu lembro. E Bons Lacerda sempre esteve pronta para construí-la. Muitas coisas na época foram feitas de uma forma voluntária, de uma forma bem amorosa, delegacias, e até hoje fazem muito, né? Então eu amo Bons Lacerda, eu não estou aqui por acaso, não vim para Bons Lacerda por acaso, embora já tenha aproximadamente 50 anos. E dizer, meu amado, que tudo isso é muito importante, mas o que mais importa na vida do homem é a pessoa bendita de Jesus. E eu como pastor, eu não posso deixar de oferecer a você o melhor, que é estar relacionando. E para estar relacionando hoje, melhor do que a igreja não tem. Não importa qual a igreja que você congrega, frequente a sua igreja. Não seja um frequentador, seja um membro. Um membro é diferente de um frequentador. Um membro está ligado um ao outro. Então, esforça-te e seja um membro comprometido com a igreja, comprometido com o seu pastor, comprometido com Deus, porque em primeiro lugar é Deus, na pessoa de Jesus, e você vai viver melhor. E nós estamos de portas abertas. A Igreja Batista Nacional, nós temos uma visão de reino, não de denominação. Então nós estamos de portas abertas ali para te receber com carinho, com abraço. Seja bem-vindo. Nós temos nossos cultos, né, que é quarta-feira, nós temos o culto, né, e também nós temos culto no domingo às 19h30. Então você está convidado. É uma honra para nós tê-lo ali. E você crê que você vai ter ali experiências lindas e maravilhosas. Porque por mais que nós temos defeitos, que é natural, e graças a Deus por eles, nós também temos qualidades. Então, eu quero dizer para você, a igreja perfeita, ela é imperfeita. Então nós estamos no meio desse contexto e queremos a sua presença para que nós possamos unir e vencer. Porque na unidade nós venceremos e o Senhor é glorificado.